movimento da administração científica surgiu no início do século XX, como uma resposta eficiente à questão da existência de uma nova força de trabalho, desqualificada e barata, oriunda da expansão da indústria durante a Revolução Industrial. Esta corrente faz parte da escola clássica da administração, cujos princípios teóricos focam a sua análise no aperfeiçoamento das regras e estruturas internas da organização, focada em valores e crenças para o chão de fábrica. Ela constitui a primeira tentativa da teoria da administração envolvendo um olhar racional à organização, fundamentada na análise do trabalho, no estudo dos tempos e movimentos, na fragmentação das tarefas e na especialização do trabalho, incidindo na redução de custos por meio da eliminação dos desperdícios de ociosidade. O principal representante do movimento da administração científica foi Frederick Winslow Taylor. Ele acreditava que cada operário produzia 1/3 do que poderia produzir, chamando o processo de vadiagem sistemática. Em 1911, Taylor publicou o livro Princípios da Administração Científica, que sintetizou um conjunto de preceitos em busca da gestão eficiente do trabalho e, portanto, foi considerado o pai da administração científica. Em essência, os princípios e técnicas criados pelo movimento da administração científica procuravam aumentar a eficiência dos trabalhadores por meio da racionalização do trabalho, com base na crença de que existe uma única maneira certa de desempenhar cada tarefa. O movimento se baseou em pressupostos que nortearam seus estudos. A seguir, apresentamos os 3 principais pressupostos. O primeiro pressuposto considerava que o homem era previsível, controlável, egoísta e racionalista, orientado exclusivamente por incentivos monetários. Este indivíduo foi chamado de Homo economicus. O segundo pressuposto vê a organização como um sistema fechado que só está focada nos seus processos internos. Já o terceiro pressuposto entendia que a ciência de administração é capaz de ser universalizada. Com base nos referidos pressupostos, Taylor propôs 4 princípios fundamentais de sua teoria. O primeiro princípio é o do planejamento, que consistia na substituição do julgamento individual do operário e na troca do improviso e da prática por métodos planejados e testados. O princípio da preparação dos trabalhadores é o segundo princípio, que se baseava na seleção dos trabalhadores de acordo com suas capacidades, para depois prepará-los e aperfeiçoá-los para produzirem mais e melhor de acordo com o método traçado. O terceiro princípio consistia em controlar o trabalho para que se tivesse a certeza de que ele estava de acordo com a metodologia estabelecida e dentro da meta de produção, e foi chamado o princípio do controle. O último princípio de Taylor foi o da execução, que se baseava em distribuir diferentemente as funções e as responsabilidades para que o trabalho fosse o mais disciplinado possível. Diante do contexto histórico da época e a contribuição teórica de Taylor, os estudiosos da administração científica consideraram 3 conceitos-chave para a estruturação deste movimento. Acreditou-se que a função primordial do administrador é determinar a única maneira certa de executar o trabalho. A forma de descobrir esta única maneira é por meio da análise do tempo e suas diferentes fases e estudar os movimentos necessários à sua execução, de modo a simplificá-los e reduzi-los ao mínimo. Esta análise ficou conhecida como o estudo dos tempos e movimentos, que foi considerado outro conceito importante da teoria. Outro conceito da administração científica foi a dissociação da concepção do trabalho de sua execução.
Aos engenheiros e administradores caberiam estabelecer a maneira correta de execução do trabalho, e aos operários caberiam apenas executar o trabalho da forma prescrita e sem discussão. O último conceito-chave foi a remuneração baseada em incentivos financeiros, que era o único incentivo para a execução do trabalho pelos operários. A principal contribuição da teoria científica foi a melhoria acentuada da produtividade e da eficiência nas fábricas. O surgimento da preocupação com a eficiência se deu neste movimento e se estendeu a todas as outras teorias da administração. Ademais, dentre as contribuições oriundas dessa escola, tem-se a eliminação do desperdício, a administração como ciência, organização racional, a divisão do trabalho, a análise de tempo padrão, método de trabalho, a seleção e treinamento do pessoal, a padronização e a supervisão funcional. O movimento da administração científica teve a participação de outros nomes, além de Taylor. Foram eles o casal Frank e Lillian Gilbert, que desenvolveram técnicas para a minimização de tempos e movimentos. Henry Gantt, que criou o gráfico de Gantt ou cronograma, e Hugo Munzenberg, que é considerado o criador da psicologia industrial. Ele criou e empregou os primeiros testes de seleção pessoal. As principais limitações do movimento da administração científica foram a concepção de uma organização como um sistema fechado, sem considerar as influências das forças externas da administração, basear-se em pressupostos motivacionais, materiais e simplistas, uma visão mecanicista valorizando ao extremo a mecânica das máquinas, sua estabilidade, previsibilidade, padronização e passividade, a imposição de um processo de desumanização do trabalho por meio da separação entre vida pessoal e laboral do operário, a falta de visão informal presente nas organizações, não consideração das questões específicas e contingenciais de cada organização, e a criação de condições propícias para a alienação do trabalhador por meio da superespecialização dos operários,